Gente, glorificamos o nome de Deus e exaltamos o nome dEle, porque nós estamos em momento de reflexão. Na verdade, eu penso que todo dia é dia de reflexão, né? Eu costumo dizer que a gente não devemos esperar a Páscoa, não devemos esperar o Natal, não devemos esperar dias comemorativos para termos reflexão, refletirmos acerca da vida, acerca dos propósitos de Deus, acerca da vontade de Deus. Mas nesse dia, de repente, nesses dias especiais, nos traz algo a mais na nossa memória. Nesses dias, de repente, comemorativos, nós paramos para pensar mais, para refletirmos mais. E na Páscoa sempre refletimos acerca do amor do Senhor Jesus, acerca do sacrifício de Jesus, acerca da sua morte e ressurreição, do preço pago na cruz por nossas vidas e no qual Ele chamou. A Bíblia diz que nós somos chamados, para que possamos atribuir o amor que Jesus Cristo derramou sobre nossas vidas. Um amor incondicional. E tudo vai passar nesse mundo. Tudo se passa. Quantas lembranças nós tivemos no passado? Quantas coisas ficaram de repente em memória em nossas vidas quando nós éramos criança? Nós tivemos aqui um procedimento que de repente, daqui 20 anos, 30 anos, as crianças hoje com 6, 7 anos, 7, 8 anos, vão estar lembrando e vão estar questionando, conversando a respeito disso. São lembranças que ficam no passado, são memórias que ficam no passado. Tudo se passa nessa vida, mas uma coisa não se deve passar, que a Bíblia relata, que é o amor de Deus em nossas vidas. O amor, ele deve prevalecer, o amor, ele deve permanecer, o amor, ele deve ser algo contínuo em nossas vidas. O amor, ele deve estar na nossa vida todos os dias, permanente. O amor para com nossos filhos, o amor para com nossas esposas, o amor para com nossos irmãos. O amor, ele deve ser algo que não se deve se perder. A Bíblia relata, em 1 Coríntios 13, que o amor é benigno, que o amor é paciente, o amor não se arde ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, a Bíblia relata. Esse é o amor que Deus quer que nós tenhamos. Mas eu tenho visto, tenho analisado, e que de repente nós estamos preocupando com tantas coisas nessas vidas, estamos nos preocupando com tantas coisas materiais, e esquecemos que um dia nós fomos carentes, e continuamos sendo carentes do amor do Senhor em nossas vidas. E da mesma forma que somos carentes pelo amor dos nossos irmãos, nós devemos atribuir esse amor no qual nós recebemos. Mas estamos preocupando muito mais com coisas, estamos preocupando muito mais com situações, estamos preocupando muito mais com coisas materiais do que as próprias pessoas. E temos que entender que existe pessoas para as quais nós viemos atribuir o amor que temos recebido pela presença do Senhor. Muitas pessoas dentro do seu próprio lar, dentro da sua própria casa, têm vivido tão distante. Pessoas têm vivido relacionamentos frios, filhos que não têm relacionamento com os pais, casais que não têm diálogo, não têm uma conversa. De repente pessoas que próximas uma da outra, que trabalham junto, não têm um relacionamento. E a Bíblia nos ensina que nós devemos trazer isso em nossos corações de uma forma especial, para que possa resplandecer isso que vem do Senhor, e devemos apregar isso aonde nós estivermos. Será que o amor que separa, será que a distância que separa o amor nos corações é simplesmente a mesa do jantar? Ou é a frieza que está sobre o coração dessas pessoas? Porque nós já fizemos algumas visitas, eu com a minha esposa, dentro de alguns lares, que as famílias se sentavam à mesa, mas era com uma frieza. E a distância ali não era a distância da mesa, mas a frieza que estava sobre o coração desse casal. A frieza que estava sobre o coração dessa família. A frieza que estava no relacionamento dessas pessoas. Pessoas que não aprenderam a viver uma vida conjugal, pessoas que não aprenderam a viver uma vida familiar, pessoas que não aprenderam a viver em uma unidade, em comunhão com o corpo, pessoas que não aprenderam a viver dentro de um propósito, não aprenderam a desenvolver o amor que vem de Deus sobre os seus corações. E o que mais me admira é que quando alguém venha a faltar, quando alguém venha a se perder, quando alguém venha por alguma aventura, por algum momento, não está entre nós, por alguma situação, daí nós passamos a valorizar, sim ou não? Quantos de nós nos temos parentes, de repente, que não vemos há anos? Quantos de nós, de repente, temos parente, ou pessoas conhecidas, ou amigos, ou companheiros que passou, de repente, por momentos em nossas vidas, não vemos há tempo, e simplesmente não vamos mais fazer visita, não vamos mais partilhar, não vamos mais conversar, mas quando morre, daí nós vamos dar um jeito de estar lá.
Mas quando tem a falta, nós ficamos sabendo disso, né? Nós pagamos o preço, faltamos em serviço na empresa, faltamos no trabalho, vamos pagar passagem se for longe, nós vamos dar um jeito de fazer presente. Será que nós não estamos valorizando mais a morte do que a vida? Porque muitas vezes nós pagamos o preço para se fazer presente na vida das pessoas quando morre. Mas aí não tem mais nada o que fazer. Não há mais nada o que fazer. Nós temos que aprender que temos que valorizar pessoas enquanto elas estão vivas. Temos que aprender que nós temos que estar presente na vida das pessoas, desenvolver esse amor que vem de Deus enquanto elas estão vivas. Às vezes questionamos tanto, reclamamos tanto, murmuramos tanto e mal procuramos entender qual a razão que o nosso marido está tomando uma decisão de repente coerente, qual o propósito, de repente nossas esposas estão tomando uma decisão meio equivalente, qual a direção que nossos filhos de repente, né, estão passando, o problema que estão passando, que estão meio sem direção, meio sem propósito. Nós não procuramos saber o porquê da situação daquele nosso irmão está tão aflito, nós logo questionamos. Nós costumamos a questionar as pessoas, muitas vezes reclamamos, muitas vezes apontamos o dedo para as pessoas, mas não procuramos entender o porquê que eles estão passando naquela situação. Há uma frieza no coração. E a Bíblia nos ensina a manter esse amor. A Bíblia nos ensina a viver nesse amor. Jesus nos ensina a viver nesse amor. Quando há amor, há respeito. Quando há amor, você visita mais. Quando há amor, não há traição. Quando há amor, existe fidelidade. E nós temos que viver nesse propósito de Deus. Visita mais, ama mais, questiona menos, tenta entender. Eu estava conversando com o Devinho ali na porta, agora há pouco, eu falando assim, Devinho, em todas as situações, eu procuro entender os dois lados da situação. Porque é muito fácil a gente, muitas vezes, apontar o dedo. É muito fácil, muitas vezes, a gente questionar acerca de uma falha da pessoa, acerca de um erro da pessoa, acerca da sua vida, da sua postura que tem tomado, de repente, de uma forma coerente. É muito fácil. Mas, de repente, estender a mão, de repente, procurar entender o porquê ela está passando tal situação, de repente, entender alguns propósitos que ela está se passando, aí se torna difícil. É muito fácil a gente falar bem de alguém, de repente, venha faltar, venha falecer. Daí começamos a falar, poxa, esse era tão querido, tão amado, mas fazer presente na vida das pessoas torna difícil. Aí não dá, aí não tem tempo, aí é difícil. Nós possamos entender esse propósito de Deus no qual nós somos chamados. Nós possamos amar mais, que nós possamos valorizar mais, que nós possamos estar mais presente na vida dos nossos filhos, que nós possamos cuidar mais das nossas esposas, entender essa cabeça meio mecanizada que as mulheres têm, cheia de fio desencapado, que nós possamos compreender os nossos maridos, que existe um momento que muitas vezes eles estão precisando simplesmente de um carinho. Às vezes questionamos a brutalidade, às vezes questionamos a chuclaridade, existe essa palavra? Chuclaridade, né? Dos homens, mas não procuramos entender o que se passa na cabeça deles. Às vezes um dia de trabalho exaustivo, cansativo, patrão, cobrança, tanta coisa, e o homem muitas vezes tem disso, de ficar guardando isso na sua mente, de ficar segurando isso na sua mente, e isso vai, de repente, né, uma hora chega a se explodir, mas muitas vezes, né, nós como esposa, estou dizendo nós como esposa, me estou colocando aqui como minha esposa, tá, querido? Não tomamos essa posição de estar presente na vida dos maridos e apoiar, falar, meu querido, o que você precisa? Eu estou aqui como coluna. E às vezes começamos a apontar o dedo, seu é responsável, seu. E não nos fazemos presente. Questionamos os filhos, né, acerca porque que vai ruim na escola, porque procuramos, pelo menos, no qual se preocupa em se aproximar, entender, ajudar. Questionamos, às vezes, muitas vezes, nossos filhos porque está indo ruim na escola, mas não passamos tempo sentados junto com eles, ensinando, orientando, procurando, de repente, saber se existe alguma dificuldade sobre aquela matéria, sobre a vida dele. Amado, nós somos chamados para levar o amor do Senhor aos corações. Não somente para a nossa família, mas para todos os nossos irmãos, para todos aqueles que necessitam, sem questionar acerca de sua postura, mas procurar entender e levar esse amor que transforma, esse amor no qual um dia nós recebemos também. Se nessa noite nós estamos aqui, é porque Deus, no seu grande amor, foi derramado sobre nossas vidas. Em 1 João, diz que nós devemos entender esse amor de Deus. E diz mais assim,
que amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus ter enviado seu Filho para a propiciação do nosso pecado. Nisso se consiste o amor, não que nós o tenhamos amado, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho por nossas vidas. Isso diz a palavra de Deus. Que o amor procede de Deus e nós só podemos amar porque Deus nos amou primeiro. Ou seja, é Ele fazendo em nossas vidas. É Ele fazendo em nossos corações, é Ele nos ensinando, é Ele nos preparando, é Ele nos levando diante do seu propósito, é Ele nos levando diante daquele no qual nós somos chamados, na nossa casa, na nossa família, como marido, como esposa, como filho, como pai, como irmão, como pastor, como líder, enfim, mas todos nós temos um propósito. E nós possamos estar mais presentes na vida de nossos líderes, discipuladores, pastores, irmãos em Cristo, companheiros, que nós possamos fazer presente, mas quando eu digo fazer presente, é se preocupar de uma forma que você não o julgue pelas suas atitudes, mas tenta compreender aquilo que tem se passado em sua mente. Você já perguntou por acaso ao seu pastor, ao seu líder, ao seu discipulador, o porquê, se ele precisa de algo? Mas esses dias eu estava conversando com um discípulo meu, e eu falei isso, poxa, eu passei um tempo bem difícil, eu não estou aqui jogando lágrimas fora, e nem estou aqui murmurando, estou aqui trazendo um comentário para que nós possamos crescer nessa parte. Falei, passei um tempo da minha vida bem difícil, e foi um tempo que eu não recebi assim, uma ligação, ou de repente uma palavra, ou uma aproximação sabe, nem uma pessoa que eu achava que eu iria receber assim, sabe? Eu achava que eu ia receber assim, como é que você está aí, pastor, você precisa de algo? Você está precisando de algo, você necessita de algo, e a gente que trabalha com casais, eu com a minha esposa, a gente lidamos com casais todos os dias, existe algo espiritual muito forte, né, acerca disso. O Satanás está todos os dias tentando separar famílias, porque quando se separa a família, não é só uma família que se separa, né? Não é uma só família que vem a sofrer as consequências disso, os filhos vêm sofrer essas consequências, toda a família vem sofrer essas consequências. Então não se acaba apenas com um casal, não se acaba apenas com uma família, mas se acaba às vezes com uma geração toda aí. E nós temos que entender esse propósito. Às vezes precisamos apenas de um abraço, um consolo, uma palavra, um carinho, né, uma ligação. E nós temos que entender esse propósito. Às vezes teu líder, teu discipulador, muitas vezes teu discipulador está lá, trazendo palavra ao seu coração, mas está tão ferido quanto você, sabe, de muitas coisas que ele tem carregado, tem suportado, e às vezes precisa que você apenas entenda, e você muitas vezes o julga, vem lá ele cobrar, vem lá ele fazer isso, meu discipulador, cadê, precisei dele agora, e cadê ele? Mas às vezes ele está passando por tanta dificuldade, e nós esquecemos que muitas vezes nós estamos em falta, e queremos cobrar algo das pessoas. E nós possamos entender esse propósito de Deus para os nossos corações. Eu queria compartilhar rapidamente uma palavra de Eclesiastes 10:10. Você que trouxe a Bíblia, pode abrir lá. Eclesiastes 10:10. O Maicon não subiu aqui hoje? O Maicon não está aí? Nossa, o Maicon me deixou sozinho aqui. Cadê o Maicon? Foi embora? Deu uma saidinha? Não tem nada aí que possa... Tem? Glória a Deus. Eclesiastes 10:10 diz assim, ó. Se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr mais força, mas a sabedoria é mais proveitosa para dar prosperidade. Tem vários tipos de tradução. De repente, em meio à administração aqui, vou ser breve, mas em meio à administração venha pegar outro tipo de tradução, né, depende da necessidade aqui. Mas a Bíblia diz que se o ferro estiver, se estiver embotado, o que é embotado? O que é o ferro estar embotado? É um ferro é um machado sem corte, é um machado que não tem fio, né, não tem uma afiação sobre o machado. Isso é estar embotado. Hoje em dia, amado, vivemos numa geração que nós somos a geração dos apressadinhos. Queremos tudo de imediato, queremos tudo com uma certa rapidez, queremos tudo no momento, na hora, queremos comidas feitas na hora,
né, micro-ondas rapidinho nos provém isso. Nós não utilizamos mais a antiguidade, né, que seria mandar as cartas, porque hoje em dia existe agilidade diante da tecnologia, o celular, o WhatsApp, a ligação instantânea, né, que você fala aqui do outro lado do mundo, a rapidez instantânea. Não precisa mais usar nem ao menos o Sedex, né? Você mandava carta, aí você pode usar coisas mais rápidas do que isso. Temos essa necessidade de hoje em dia. Temos essas fotos instantâneas. Eu lembro que antigamente foto se chamava revelação. E as pessoas, hoje no dia, não se fala mais que vai revelar foto. Porque a foto já não é mais uma revelação. Sim ou não? Antigamente era chamada revelação, porque só ia descobrir o que tinha na foto quando você revelava. E às vezes você pagava lá no filme de 12 poses, 24 poses, 36 poses. E nessas tantas fotos é aproveitada 15, 10, 2. Porque você tirava muitas fotos de pessoas na frente, manchada, vibrada, distorcida, né, fotos ruins, e acaba perdendo um monte. Mas você pagava por essas fotos. Hoje, né, contramão, você pode tirar fotos instantâneas. Você vê no seu celular, você não gostou, você tira 20, 30, chega a tirar foto num dia, de repente 1000 fotos, e você seleciona, você prepara, você organiza as que você quer melhor. Né? São coisas instantâneas, coisas rápidas. Existe download, e-mails e tantas outras coisas, né, com facilidade. Você procura a melhor internet, né? Você vinha uma internet, antigamente era casa de escada, e assim por diante, casa demorada, e você muitas vezes reclamava acerca disso. Hoje em dia existe rapidez, que é sempre a melhor. Qual que é a internet melhor que existe? 5G do celular, que fala lá, né? 5G? 4? 5? Já tem maior que isso? 4.5? Eu nem sei desse negócio aí, eu estou falando aqui, mas nem sei. A minha não pega nem 2. A minha... Mas é aí, querido. Então, vocês outros querem o melhor aí, procura rapidez, melhorar. Mas a Bíblia nos ensina aqui algo interessante. Porque o problema não é a gente querer, de repente, trazer essas coisas para nossas vidas e viver essas coisas, no qual nós temos esse privilégio. Mas é trazer isso para a nossa vida espiritual. Muitas vezes nosso tempo com Deus é muito rápido. Muitas vezes nosso tempo de oração é muito rápido. Muitas vezes nosso tempo de comunhão com Deus se torna muito rápido. Muitas vezes nossa vida espiritual que estamos dedicando a Deus está sendo uma vida muito rápido. Não paramos para analisar, não paramos para pensar, não paramos para ter aquele tempo no qual Deus nos eleva diante da sua palavra. Não paramos para ter uma reflexão acerca daquilo que Deus quer nos orientar. E isso tem abalado o povo de Deus. Isso tem trazido uma certa fraqueza no meio do povo de Deus. Isso tem trazido uma geração fraca diante da presença de Deus, no qual nós temos direcionado dentro de um propósito no qual Deus não nos chamou. Um propósito no qual nós deveríamos ouvir mais a sua voz, e nós estamos tomando as nossas próprias posições. Em Eclesiastes diz assim: se o machado estiver cego, é preciso golpear com mais força. Né? Ou seja, outras traduções, redobrar a força. Se você pega um machado sem fio, você precisa bater com mais força. Né? Tem um ditado que diz assim, ó: quando a cabeça não pensa, o corpo padece, sofre, né? Quando a cabeça não pensa, o corpo vai sofrer sobre isso. Né? Às vezes nós não paramos para pensar, não paramos para analisar, não paramos para procurar entender a situação e fazemos no impulso. Ou seja, quando a cabeça não pensa, o corpo padece, o corpo sofre. Porque ele não pensou de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais coerente, de uma maneira de repente que seria viável, e começou a agir segundo os seus meios, segundo o momento, segundo o costume, segundo a tradição, segundo o jeito apropriado, e não obteve o conhecimento no qual favoreceria aquele momento para ele. Então é necessário que nós procuramos esse entendimento. É necessário que nós procuramos entender acerca dos propósitos que Deus nos lança sobre nossas vidas. É necessário nós entender acerca dos cuidados que nós devemos ter para com as nossas famílias. É necessário nós entender os cuidados que nós temos que ter com os nossos filhos, com maridos, esposas, com o nosso ministério, o ensinamento de Deus, acerca da vontade de Deus. Peguei outra tradução aqui de Eclesiastes 10, que diz assim: se você deixar o machado perder o corte e não afiar, terá que trabalhar muito mais. É mais inteligente planejar antes que agir. Então a Bíblia relata aqui que é mais inteligente você fazer o quê? Planejamento. Um planejamento, irmã. Exatamente. Você deve fazer um planejamento acerca daquilo que você quer fazer, acerca daquilo que você quer obter. Muitas vezes fazemos coisas na correria, né, queridos? Vamos fazer um evento, vamos, pá, pum. Mas um planejamento. Vamos fazer tal coisa, vamos.
um planejamento. Quando você se planeja, você tem êxito sobre aquilo. Você não murmura depois, você não questiona acerca depois. Você não se tem, né, de repente, momentos de tribulação, momentos de angústia, momentos de desgastes. Vivemos, de repente, muitos momentos de situações adversas, porque não planejamos, não se organizamos. Não planejamos acerca daquilo que queremos fazer. Eu quero comprar uma televisão, compra. Nem se prepara, não se organiza, não vê a sua finança, como está provendo, não vê a situação, não vê se há uma aprovação dentro da família. É necessário planejar, é necessário organizar, é necessário ter um tempo para que você possa preparar, organizar, para então assim executar aquilo que está sobre a sua mente. Muitos cristãos têm deixado, cristãos ou cristãos? Muitos cristãos têm deixado o seu machado, né, faltar esse afio, deixar de ser afiado. Devemos procurar afiar todos os dias esse machado. De que forma? Vamos procurar mais em Deus, vamos valorizar mais nossa família, vamos ler mais a palavra de Deus, vamos procurar a vontade de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus nos traz revelação acerca da sua vontade, a palavra de Deus nos traz orientação acerca do nosso procedimento, a palavra de Deus nos ensina acerca de como cuidar daquilo que Ele entregou em nossas mãos. Devemos ser mais presentes na vida dos nossos filhos. Quando nós nos tornamos pais presentes, colhemos, de repente, lá no futuro, muitos problemas. Colhemos muitas vezes lá no futuro algumas situações que não precisávamos passar. Daí começamos a questionar: por que meu filho tomou essa decisão? Ou por que está tomando esse caminho? Ele não me escuta, ele não me ouve, Mas de repente fomos pais negligentes, pais que não fomos presentes, pais que não tivemos tempo para quando nossos filhos eram pequenos, parar, ouvir, ensinar, estar ali próximo dele, falando: filho, não é assim, é dessa forma. Filho, vamos caminhar junto. Vimos que a esposa, casamento, muitas vezes muitas pessoas que se queixam acerca de seu casamento, de seu relacionamento, mas não procura momentos que trazem um sustento para o seu relacionamento. Não procura aprender acerca de seu papel dentro do casamento. Não procura entender acerca de sua posição dentro de um relacionamento. Não procura dedicar tempos junto com a pessoa que você está vivendo. E a Bíblia está nos ensinando, a Bíblia está nos trazendo revelação, a Bíblia nos traz ensinamento acerca de crescermos em todas as áreas. Quando você vai, você adquire um serviço numa empresa, você vai fazer um certo trabalho na empresa, se você quer crescer nessa empresa, o que você deve fazer? Procurar? Procurar o quê? Oi? Dedicar, mas deve procurar o quê? Conhecimento. Sim ou não? Na profissão. Está dedicando a profissão, eu quero crescer de cargo. Eu quero crescer profissionalmente. Né? O que eu devo fazer? Procurar conhecimento, vou me preparar para isso, vou fazer novos cursos, eu vou procurar fazer, de repente, ver a oportunidade que a empresa tem para mim lá, crescer naquela área, e eu vou então me preparar. Nós devemos preparar, devemos procurar conhecimento, e é assim também na nossa vida conjugal, é assim também na nossa vida familiar, é assim também na nossa vida espiritual, é assim também na nossa vida profissional, é assim também em toda a nossa vida. Devemos procurar a orientação, o conhecimento, o ensinamento, devemos ter tempo para buscar isso que nos alimenta, e lá na frente vamos colher. Quando nós somos negligentes, nós colhemos muitos problemas futuros. Mas quando nós escolhemos simplesmente sentar, ouvir, de repente, a princípio, estamos vivendo uma vida tão corrida que não tomamos valor disso. Mas quando nós entendemos que nós temos que ter esses momentos, daí lá na frente nós colhemos bênção para nossas vidas. O amor, ele está se perdendo, o amor, ele está sendo algo extinto sobre os corações. O amor, ele está se tornando algo que traz uma certa desonra na vida das pessoas. As pessoas não estão aprendendo mais a amar, as pessoas não estão aprendendo mais a valorizar, as pessoas não estão aprendendo mais os princípios. Né? Se a gente voltar um tempo atrás, né, muitos de repente aqui podem falar acerca de muitas vezes seus pais, apesar de serem pais mais rústicos, porque teve um tempo de pais mais rústico. Quando eu digo rústico, pais me ajuda uma palavra, mais, vamos tomar conservador, mas eu quero que vocês consigam entender. Oi? Severo, não queria usar essa palavra, eu pensei essa palavra, não quis usar, porque eu achei, mas a severidade que eu quero falar não é nem severa, assim, de pai ruim, mas era pai assim, que de repente, ele até amava o filho, né? De repente vocês possam identificar quanto isso, mas ele não tinha muito contato com o filho.
né? Não teve uma época assim que os pais eram um pouquinho mais severos, um pouquinho mais... Mas os filhos nunca deixaram de amar os seus pais. Né? Eu vejo isso, eu conheço pessoas que falam, meu pai foi um pai severo. Meu pai foi um pai que eu não podia olhar para o lado. Se tivesse visita em casa e eu abrisse a boca, eu apanhava. Não era assim, irmão José, na tua casa? Se tivesse visita em casa, o filho abrisse a boca, ele apanhava depois. O pai só olhava torto de canto assim, ó. Depois acertava as contas. Mas esses filhos amam os pais. Como você ama teu pai? Eu amo meu pai, eu amo minha mãe. Eles amavam seus pais. Né? Quantos de nós conhecem a vara da disciplina e que era a vara mesmo, que marcava mesmo? Vara doída, né? Eu não tenho marca, mas minha esposa tem 42 marcas no corpo dela. Mas ela pergunta se ama a mãe dela. Nunca deixou de amar pelas varadas. Né? Então, às vezes, nós esquecemos, né, desses procedimentos. Esquecemos que o amor não está na disciplina. E deixamos, às vezes, disciplinar. Porque dizemos que amamos nossos filhos, mas, na verdade, o amor ali está em falta. Porque quando você ama, você ensina, você cuida, você está presente, você valoriza, você honra. Quantos de nós, de repente, já ligou para o nosso líder, perguntando para ele assim, se ele precisa de algo? Você já ligou para ele, meu querido, eu estava aqui orando e pensei em você, não está precisando de algo? Não, de repente precisa de um carro, uma moto? Brincadeira. Precisa de uma oração, precisa de um abraço, precisa de uma palavra. Né? Quantos de nós já se preocupou, de repente, com pessoas que nos favorecem de alguma forma? Quantos anfitriões, né, têm dedicado seu tempo de trazer alimento mesmo para nós, no momento de célula, de uma célula gostosa, tem um alimento lá. Já parou para pensar assim, valorizar as pessoas? Poxa, que gostoso, que legal, né? Essa pessoa toda semana se dedica ao seu tempo para preparar um lanche tão gostoso, né? É valorizar isso. Já ligou para ela falando assim, obrigado, minha amada, obrigado, meu amado, porque o teu carinho tem se estendido toda semana sobre a minha vida, né? Você tem feito, tem se preocupado em fazer o melhor, e isso eu tenho recebido o amor de Deus. Quanto de nós já tem se preocupado, né, com os nossos pais? De repente cuidou tanto de nós, e hoje muitas vezes temos uma vida tão, né, na correria, que esquecemos de mandar apenas uma mensagem, um abraço, e visitar, estar presente. Muitas vezes, até em muitos trabalhos ministeriais, executamos e cansamos por não afiar o nosso machado. Não afiamos nosso machado, fazemos trabalhos, de qualquer forma, executamos os nossos próprios conhecimentos, né? Mas está muito fácil, vamos fazer um evento, vamos, e fazemos, mas não afiamos, não oramos, não colocamos na presença de Deus, não passamos momentos na presença de Deus, não jejuamos mais. E daí, quando as coisas não dão certo, começamos a questionar. Eclesiastes 9,16 diz assim, a sabedoria vale mais que a força. Eclesiastes 9,16. A sabedoria vale mais que a força. Já pensou uma dona de casa, quando vai cortar o seu frango, e vai pegar uma faca sem fio, o trabalho que o dá para cortar? Eu estava vendo o Jonei lá no churrasco dos homens lá, aquela faca dele lá, ela corta a unha pela metade, mas não de assim, de comprido assim. Ela divide os dois lados da unha, porque é muito afiada, né, Adriano? Você já viu aquela faquinha de perto? É uma faquinha bem afiada lá. Né? A Vanessa conhece a faca do Jonei. Né, Vanessa? É uma faca que tem um fio, queridos. Então, assim, aqui está dizendo assim que a sabedoria vale mais que a força. O que eu quero dizer? Uma faca com um grande fio facilita o trabalho. A gente vê ele cortando com agilidade aquela carne, né, passando e afiando e cortando, mas porque ela tem um determinado fio, porque ela está bem afiada. Certamente, se estivesse faltando o fio, ia ter uma dificuldade ao cortar essa carne. Uma dona de casa, a cortar o seu frango, a cortar a sua carne, deve ser uma faca com fio, né, para facilitar o seu trabalho, senão ela vai ter um certo desgaste. Né? A manicure, quando vai fazer a unha lá, se o seu alicate estiver com falta de fio, ela vai arrancar muito bife, vai arrancar muito dedo fora, né? Porque não tem agilidade, porque está faltando, vai aplicar de uma forma errada. A tesoura, as cabeleireiras aí, quando vai cortar os cabelos, ele tem aquela tesoura que masca lá. Conhece aquela tesoura que masca? O que é a tesoura que masca, irmã Mari? A tesoura que masca é aquela morde, mas não? Ela só desfia o cabelo, né? Daí a pessoa que está cortando o cabelo, ela fica, ai, porque ela vai puxando, né? Vai cortando, mas não, é necessário que afia, vai ter um certo trabalho, o cabeleireiro não vai conseguir atingir o seu trabalho de uma forma de excelência,
porque não afiou. Da mesma forma a costureira, né? Cortando o seu retalho, a sua roupa, e assim por diante, né? Então assim também é o lenhador. Quando o seu machado não estiver com fio, ele vai bater sobre o tronco, sobre a madeira, sobre a árvore, e não vai obter sucesso, porque está sem fio. Conta uma história lá no Alasca, que dos esportes deles lá no Alasca é o corte de árvores. E eles estavam fazendo a disputa entre dois homens, cortar árvores lá, e um homem com o seu machado lá, estava batendo sobre a árvore, cortando, enquanto o outro lá, de repente esse que estava cortando lá para o lado, via o outro que estava concorrendo com ele, seu adversário, sempre sentado. Ele cortava, olhar para o lado, o adversário ele estava sentado. Ele cortava, quando acabou o tempo da prova, lá acabou o tempo, né, daquela prova, o que estava cortando direto a todo momento, parou ali e começou a analisar e viu que aquele que estava sentado quase todo momento, quase toda hora, tinha cortado mais lenha do que ele. Ele pensou, mas como que isso é possível? Eu cortando aqui a todo tempo, com rapidez, agilidade, batendo, e eu olhava para o lado, a maioria das vezes encontrava ele sentado, e agora eu vejo que ele conseguiu cortar mais árvores do que eu, como isso é possível? Daí ele foi até o cara e perguntou, como você conseguiu cortar mais árvore do que eu? Daí, se a todo momento que eu olhava para o lado, a maioria das vezes você estava sentado. E ele disse assim, que quando eu estava sentado, eu estava afiando o meu machado. Ou seja, às vezes você faz muita força, muito esforço ali, né, batendo, cortando, querendo fazer o mais rápido e ágil possível, mas às vezes é necessário você parar. Às vezes é necessário por algum segundo você ali parar e afiar o seu machado. Ou seja, aquele que estava sentado em alguns momentos, ele estava afiando o seu machado, e isso facilitava que ele conseguisse cortar mais árvore em pouco tempo. Daí ele sentava novamente, afiava o seu machado e continuava de novo o seu trabalho. E assim consecutivamente. Ou seja, ele teve menos esforço e conseguiu ter um trabalho com mais rendimento. Muitas vezes nossas vidas nós queremos trabalhar, né, ter um grande desgaste. Quando estou falando trabalho em todos os sentidos, todos os momentos, em todas as situações, né, em todos os procedimentos. E não adquirimos sucesso porque não paramos para afiar o nosso machado, não paramos para ter tempo com nossos filhos, não paramos para valorizar o nosso casamento, não paramos para entender o propósito de Deus nas nossas vidas, não paramos para orar, não paramos para saber a resposta de Deus, não paramos para entender aquilo que estamos passando, e de repente isso vai trazer um certo desgaste. Queremos lutar, fazer, produzir, mas não paramos para afiar o nosso machado. E quando não há fio, vai ter um certo trabalho maior, vai ter uma dificuldade maior, vai ter um desgaste maior. Às vezes gastamos tanto tempo e cansamos em situações que só necessitava manter o machado amolado, afiado. Quantas vezes eu com a minha esposa nós vamos fazer visita em casais que estão passando algumas circunstâncias em seu casamento, e isso é uma das questões que sempre levantei. Não seria mais fácil vocês resolverem lá no princípio? Não seria mais fácil vocês ajustarem desde o começo? Não seria mais fácil vocês se fazerem presentes? Não seria mais fácil vocês tomar uma posição já do que deixar chegar nessa situação, nesse momento? Tem pessoas que preferem chegar no momento de escassez, no momento de dificuldade, no momento de desamparo, no momento de aflição, do que já ir afiando o seu machado diante de todo o percurso. Se você ir ensinando o seu filho no caminho que se deve andar, se você ir disciplinando o seu filho dentro do propósito de Deus, quando for mais velho, você não vai ter tais preocupações. Mas às vezes, né, somos negligentes, pelo cansaço, muitas vezes pelo trabalho, pelo dia a dia, tantas coisas, tantos fazeres, né? Nos cansamos e falamos assim, me deixa lá. Né? A mãe está cansada, o pai também, e precisa corrigir o filho, e pela sua, né, cansado, não quer naquele momento se incomodar com isso, acaba deixando de lado. Mas deixa para lá, depois eu falo, depois eu faço, depois eu ensino. E isso vai passando. De repente, no momento não vai trazer alguma dificuldade, mas lá no futuro vai trazer grandes problemas. O filho faz algo errado e você, estou cansado, deixa para lá, depois e deixa passar. Lá na frente pode trazer um grande desgaste. É necessário pagar o preço agora, para que lá na frente você não venha ter certos problemas. Afie o seu machado. Problemas conjugais que precisam ser acertados, precisam ser consertados, precisam ser colocados em dias. De repente a esposa não está se agradando com algo que o marido faz, da mesma forma o marido com a esposa faz, e deixa o tempo se passar, deixa chegar numa tempestade, chegar numa situação complicada, e daí quando o casamento está destruído, venha querer salvar o seu casamento. Não seria mais fácil ir ajustando, já com o decorrer do tempo,
ajustando já aquilo que precisa ser ajustado, aquilo que precisa ser, de repente, aplicado na sua casa, no seu lar, aquilo que precisa ser aplicado lá no seu trabalho, na sua família. Afie o seu machado todos os dias, diariamente. Não deixe as coisas piorarem para depois querer, então, manter essa postura, essa situação. Quantos problemas conjugais, quantos filhos perdidos, quantos problemas espirituais. Pessoas que vivem uma verdadeira falta de fé, não crê mais, não acredita, está desiludida, porque não procuraram afiar o seu machado diante da presença de Deus. Não procuraram colocar, expor o seu problema na presença de Deus. Precisamos procurar todos os dias estar afiado na presença de Deus. Manter nossos compromissos com Deus, ir à igreja, ouvir a voz de Deus, ter momentos de discipulado, momentos de comunhão, ouvir a voz do Espírito Santo, né, ouvir aquilo que Deus quer nos ensinar, falar aos nossos corações, parar e pensar e orar e refletir diante da palavra de Deus, ter momentos preciosos acerca, na presença de Deus, no qual Ele nos ensina, ter crescimento e orientação da palavra de Deus. Isso certamente vai trazer uma vida disciplinada, uma vida de afio, uma vida de oportunidade, uma vida de conquista, porque Deus vai nos ensinar. Eu tinha um professor de sax, que ele falava assim para mim, falava assim, não adianta eu te ensinar todos os dias, se você não praticar. E ele cobrava muito isso de mim, porque eu ia fazer sax, eu lembro até hoje, como se fosse muito tempo, né? Mas eu lembro até hoje, quer dizer, como se fosse ainda agora, ouvindo no meu ouvido, ele falando assim, não adianta eu te ensinar aquilo que eu já te ensinei 10 vezes, se você não praticar, porque o que vai te fortalecer, o que vai te trazer um conhecimento, é você praticar todos os dias. E isso tem um fundamento, porque às vezes nós fazemos as coisas no nosso conhecimento, em nossas experiências, né, e não procuramos afiar o nosso machado todos os dias. Não procuramos, né, resolver a situação todos os dias. Eu lembro que sax é uma coisa bem complicada, bem difícil. Quem tem certo conhecimento vai saber disso. E isso é uma realidade, porque se você tiver um estudo agora, passar uma semana sem estudar, parece que aquilo que você aprendeu, parece que sai voando de uma forma que, né, Luana? Estou falando alguma incoerência aqui? É meio difícil, não é verdade? Ou bem difícil, ou bastante difícil. É possível, né? Mas é difícil. Porque eu lembro que eu pegava o sax, eu aprendi, eu já me sentia assim, o cara do sax. Agora assim, eu vou tocar, vou lá falar, Adriano, deixa eu entrar aí pro louvor, aí, deixa eu tocar esse sax aqui, eu vou arrebentar. Mas de repente eu ia tocar, ensaiar em casa e falava, moxa, mas como que é aquilo lá que eu aprendi? E eu achava que quando eu comecei a fazer sax, eu falava para minha esposa assim, mas para mim aprender sax assim, 1 ano eu estou um profissional já. 1 ano eu estou o cara já, e estou tocando na igreja, estou tocando por aí afora, quero ver quem vai me aguentar. Porque eu vou tocar como ninguém. Porque eu fiz flauta há muito tempo. Eu fiz 5 anos de flauta contralto, eu fiz flauta doce, eu fiz barroca, eu fiz gaita de boca, instrumento de sopro, as notas musicais conheço. Então eu tenho conhecimento acerca dos instrumentos de sopro, alguns instrumentos de sopro. Eu tenho acerca de flauta, e basicamente, né, tem uma certa semelhança a flauta e o sax, basicamente, tá, meus queridos? E as notas, pelo menos, algumas coisas. E daí eu pensei, então vai ser muito fácil eu pegar um aprendizado aí, vai ser muito fácil eu me crescer nesse negócio. Mas quando eu fui soprar o primeiro sopro no sax, misericórdia, gente. Não tem como. Daí, só para me aprender a soprar aquele negócio lá, foi pelo menos 1 mês. Daí, e assim foi indo. Só que o problema, assim, que eu quero dizer para você, a situação, não o problema, mas a situação que eu quero levantar aqui nessa noite, é que assim, se não tiver um estudo contínuo, tudo aquilo que você aprendeu, se perde. Você aprendeu a soprar, parou, é como assobiar. Assobia até hoje. Eu assobiava como ninguém, assim, ó. Mas assobiava muito legal, hoje em dia eu não subi mais. Você perde a técnica, você perde o jeito. E é necessário que você planeje, é necessário que você se organize, é necessário que você discipline nessa situação que você tomou como base. Senão vai ter dificuldade. Mesmo que você obtenha conhecimento, mesmo que você obtenha experiência. Eu tinha uma certa experiência em instrumento de sopro. Eu tinha um certo conhecimento. Eu não precisava aprender as notas musicais, a partitura, porque eu já tinha esse conhecimento.
Então eu falei, vai ter uma certa rapidez para me aprender isso aí. Mas eu entendi que não era bem assim. Porque se não tivesse um empenho de todos os dias estar sendo dedicado a esse instrumento, seria difícil pegá-lo, seria difícil aprendê-lo, seria difícil ter um conhecimento no qual eu achei que seria com grande facilidade. E assim é o nosso machado também. Se você bater, mas não afiar, né, constantemente, você vai se cansar, você vai se fadigar, você vai se estressar, mas você não vai obter o sucesso naquilo que você está querendo. Porque vai haver muito esforço, mas não vai ter resultado. Talvez nessa noite você está pensando assim, amado. Pastor, eu estou desmotivado, eu estou meio cego na fé. Há um peso, há uma amarração. Saiba que está faltando você afiar o machado. Está faltando você trazer esse fio para a sua vida. Eclesiastes 10:1 diz assim, ó: a mosca morta faz exalar mau cheiro, a ponto de inutilizar o unguento. Isso quer dizer que a morte, ela pode exalar mau cheiro, mas um cheiro tão forte, querido, a ponto de neutralizar o perfume mais forte. A ponto de você não conseguir o cheiro do perfume que traz um cheiro mais forte. E Salomão, a gente lemos na sua palavra, que Salomão, em toda a sua sabedoria, diz que um ato de insensatez, né, ele pode prejudicar uma vida inteira de sabedoria. Ou diz também que um ato de pecado, ele pode atrapalhar uma vida inteira de santidade. Às vezes praticamos coisas, fazemos coisas sem ter esse certo entendimento, esse certo conhecimento. Mas nós temos que tomar essa posição, porque podemos perder a nossa salvação por um momento, por um instante. Podemos atrapalhar toda a nossa vida conjugal por uma situação. Podemos atrapalhar toda a nossa vida familiar por um problema apenas. E temos que crescer nessa área. A salvação, ela não se contém em uma vida de santidade, mas numa vida contínua, ou seja, todos os dias eu tenho que conquistar. Todos os dias eu tenho que ir obtendo vitória. Todos os dias eu tenho que atingir algo novo. Eclesiastes nos dá uma referência, tá? De prepararmos a todos os dias para vencermos. Todos os dias nos prepararmos para ir avançarmos. Todos os dias prepararmos para alcançar o resultado. Todos os dias para obter sucesso na nossa área conjugal, familiar, nosso trabalho, família, ministério. Todos os dias ter esse trabalho, esse desafio sobre nossas vidas. Queridos, eu quero rapidamente dar uma passagem aqui que diz assim: aliás, o preparo faz toda a diferença, né? Isso está em Eclesiastes, faz toda a diferença no nosso sucesso. Eclesiastes por inteiro, ele dá esse referencial. O preparo, ele traz o sucesso para a nossa vida. Isso vale para todas as situações, né? Isso vale para o pastor liderar a sua igreja, isso vale para o líder liderar a sua célula, isso vale para o professor ensinar na sua escola. Se ele não se preparar, ele não consegue ensinar com êxito. Isso vale para o profissional adquirir sua profissão, né, para fazer o seu trabalho, a sua profissão. Isso vale para o operador de trabalho executar o seu serviço. Isso vale para o pai adquirir a sua paternidade no lar também, né? Então, se nós não nos prepararmos, nós não vamos conseguir obter sucesso. É necessário que se preparamos, né? Vemos famílias hoje em dia muitas vezes se preparando, casando e não se preparando. É necessário, a Bíblia nos ensina que haja um preparamento. E para se preparar tem que ter então uma assiduidade, tem que ter uma perseverança, tem que ter o ensinamento todos os dias. E por isso que a gente, né, valoriza muito conhecimento. Por isso que nós fazemos café de casais, fazemos evento jovem, fazemos tantas coisas para que você possa crescer com isso, né? Damos um ensinamento para que nós podemos crescer mediante a isso. Para encerrar aqui, eu quero falar 3 motivos como utilizar e preservar o fio do seu machado. Aleluia. Eu já estou encerrando, tá? Rapidinho aqui, 3 motivos. Eu acho que agora eu não consigo, eu não passo. Vou ser bem rapidinho, acho que mais uns 40 minutos aí. Vocês riram porque vocês acharam que é mentira, né? Não é mentira, tá? Tô brincando. Mais um rapidinho aí, eu já termino. 3 motivos de como utilizar e preservar o fio do seu machado. Primeiro lá, utilize o machado de uma forma correta e no lugar certo. Amado, existem coisas que foi feitas para utilizar de uma forma correta e no lugar certo. Se utilizarmos de uma forma errada, se fazemos de uma forma incoerente, se fazemos da forma errada, não vai funcionar, né? Não se bate, por exemplo, com um machado em ferro. O machado foi feito para bater em quê? Madeira, na lenha, certo? Se você bater no ferro, o que vai acontecer?
Não vai cortar, né? Você pode bater, vai estragar com o fio, vai quebrar, vai haver problemas. Então ele foi feito, tanto que quando as pessoas estão cortando, às vezes lenha, tem um prego na madeira lá, e às vezes, muitas vezes, sai até faísca do machado, né? Não. Porque não foi feito para bater no ferro, foi feito para bater na madeira. Então existe o lado certo, existe o jeito certo, o lugar certo. Ele foi feito para bater na madeira. E da mesma forma, né, executamos às vezes da forma errada. O machado, o lado para você cortar a lenha é o lado do fio, não o lado oposto. Quantas vezes trabalhamos do lado oposto? Se você pegar uma faca com grande fio e usar ela do lado contrário, você não vai ter o mesmo, né, sucesso em seu serviço. Eu estava falando aqui do churrasco, de nem cortar a sua carne lá, com a faca afiada, mas se ele mudar o lado da faca lá, ele não vai conseguir cortar da mesma forma. Ou melhor, eu acho que ele nem vai conseguir cortar, né, porque nem obtém fio do outro lado. Então é necessário que você utilize da mesma forma, utilize da maneira correta. É necessário que você entenda, né, o procedimento para que você tenha sucesso em seu trabalho. Eu vou dar alguns exemplos aqui, só para que nós possamos entender aqui. Ó. Na minha casa, por exemplo, eu sou pai do meu filho. Eu tenho que fazer meu papel de paternidade. Para minha esposa, eu sou marido, sim ou não? Eu tenho que entender que eu não sou pai dela, eu não sou irmão dela, eu sou marido da minha esposa. Nunca devemos esquecer alguns procedimentos segundo isso. Para Deus, eu sou o quê? Pai de Deus ou filho de Deus? E às vezes, muitas vezes queremos ser pai de Deus, né? Queremos ensinar a Deus como fazer, queremos orientar a Deus o que deve fazer. Deus é dessa forma, Deus eu quero que faz isso. Queremos ser pai de Deus. Então nós temos que entender alguns procedimentos para que as coisas possam fluir, para que as coisas possam tomar um ajuste em nossas vidas. Tá? Pastoreio, eu exerço um certo pastoreio aqui na igreja, eu sou um pastor aqui, mas existem pessoas que, igual eu falei assim, uma vez, para não sei quem está conversando, eu falei assim, lá na empresa, eu não sou pastor, eu não estou falando o nome de Deus, é outra coisa, tá? Você levantar seu testemunho, mas eu não sou pastor, não adianta querer pregar a palavra para eles como pastor lá, eles não vão receber. Aqui pode ser, aqui pode até funcionar, lá não vai funcionar. Né? Então não adianta querer cobrar no mesmo ritmo, porque não vai funcionar. E a gente temos que entender alguns procedimentos em nossas vidas. Às vezes na igreja executo o papel de patrão e esqueço, né, de exercer o meu papel de líder ministerial. Aqui na igreja nós somos o quê? Nós somos líderes ministerial. Você lidera a sua célula, você lidera um grupo, né, de ministério de casais, ministério do louvor, ministério da recepção e assim por diante, um grupo de ministério, você lidera a igreja, pastoreia. Então nós somos líderes ministeriais. Nós temos que entender que nós somos líderes ministeriais. Eu não posso exercer aqui então sobre a igreja um papel de patrão. Né? Começar aqui, poxa, exercer o papel de patrão, não, eu tenho um papel de líder aqui, ministerial. Então nós temos que entender esses procedimentos para quê? Para que venha fruir o agir de Deus na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família, em nosso ministério, na nossa igreja, no meio do grupo que nós estamos. Nós temos que entender essas situações. Né? Como aquela história do pai que contratou o filho para trabalhar na sua empresa, e o pai era dono da empresa, contratou o filho. Chamou o seu filho para trabalhar na sua empresa. O filho chegou na empresa, ele passou todo o procedimento da empresa, e o filho começou a trabalhar na empresa. E um certo dia ele estava passando próximo do filho, eu já tinha visto isso outras vezes, o filho estava agredindo verbalmente outro funcionário. O filho, por ser filho do patrão, né, achava que poderia manter essa postura. E o pai então nesse dia chamou o filho ao escritório e falou, filho, vem cá. Ou melhor, chamou pelo nome, né, porque ali ele estava executando o papel de autoridade, né, de patrão naquele lugar. E o filho chegou ao escritório e ele falou assim, filho, estava ele e o filho no escritório e falou assim, filho, você sabe que aqui na empresa eu faço 2 tipos de papel com você. O de patrão, eu uso 2 chapéus com você, um de patrão e um do pai. Eu vou colocar o de patrão para falar com você agora. Então, filho, ele falou assim, é o seguinte, como patrão, eu estou te mandando embora. Porque você sabe que nós temos uma política de trabalho aqui na nossa empresa, que é de nunca maltratar um funcionário. E eu já peguei você maltratando um funcionário, não foi uma, não foi 2 vezes. Então, por essa questão, eu estou te mandando embora. Agora eu vou colocar o chapéu de pai para falar com você. Filho, fiquei sabendo que recentemente você foi mandado embora. Vem cá me dar um abraço, filho. Lembra dessa história, Adriana? Lembra, Adriana? Você também lembra? Mas é assim. Então, nós temos que entender alguns procedimentos. Eu não posso querer atribuir, às vezes, um papel que eu sou num lugar e no outro lugar não sou. Eu tenho que entender as situações, o procedimento, a localidade que eu estou,
para que eu possa obter o sucesso, para que eu possa obter o resultado de Deus. Homem de Deus em todo lugar, mulher de Deus em todas as situações. Mas, em questão de serviço, a gente temos que entender a localidade que estamos. Número 2 lá. Não deixe seu machado em qualquer lugar. O machado deixado ao tempo, ele pode enferrujar. Se você deixar o seu machado jogado em qualquer lugar, ele pode trazer alguns ferrugem. E isso pode trazer algumas consequências. Né? Quando nós deixamos de ler a palavra, quando nós deixamos de fazer o nosso devocional, quando nós deixamos de manter comunhão, quando nós deixamos de buscar essa presença de Deus, isso pode trazer um certo comodismo em nossas vidas. Isso pode se tornar algo comum. E isso pode trazer algumas consequências. Então nós temos que entender essa história. É como aquela história do pai, que eu já falei que outras vezes, o pai que foi jogar bola e começou a jogar bola todos os dias, e se tornou algo comum, de repente, você continua em seu trabalho assim foi indo. Isso se tornou tão comum em sua vida que ele esqueceu da família, começou a fazer isso todos os dias. E esqueceu que tinha uma família. A gente temos que entender que algumas coisas se tornam tão comuns em nossas vidas, que esquecemos de afiar o nosso machado. E se não está sendo afiado o machado, isso vai trazer consequência. Nós temos que saber que temos que pôr limites na nossa casa, nosso filho, na nossa vida, para adquirir o sucesso. Ok? E terceiro lá, porque eu não quero expandir muito o tempo, terceiro e último. Terceiro, né? A sabedoria vale mais do que a inteligência. A sabedoria vale mais do que a inteligência. Eu quero encerrar aqui agora contando uma história para vocês, ou 2 histórias se der tempo. É o seguinte, tinha 2 homens que eles foram fazer uma disputa lá, de quem cortava mais lenha. Um homem era um homem muito forte, de quem cortava a árvore com uma rapidez, melhor. Um tronco grande de árvore, quem trocava com rapidez. Um homem era um homem muito forte, grande, e o outro já era um senhor de idade. Um senhor, né, que tinha experiência, mas era um senhor mais de idade. Então, esse homem forte, grande, robusto, achou que estava em vantagem, né, na sua com toda a sua robustidade, com todo o seu corpo, né, com todo o seu preparo físico. E eles então, deu a largada, deu a partida lá em sua disputa, ele começou a cortar a árvore. Aquele homem forte, musculoso, começou a bater, pegou uma machado, começou a bater naquele tronco de árvore, muito grosso, muito grande, muito largo, e começou a bater, né, com grande força, batendo. E ele foi batendo com grande rapidez sobre aquele tronco. Já aquele senhorzinho, né, já de idade, pegou o seu machado, pegou uma lima e começou a amolar aquele machado. Enquanto aquele senhor estava batendo naquela árvore, aquele senhorzinho lá pegava a lima e amolava o seu machado. Para lá e para cá. É assim que faz a lima? Amolando o seu machado. Quando ele viu que o seu machado estava bem afiado, estava com um fio bem adequado para bater na lenha, com 2 batidas muito fortes, ele derrubou aquela árvore. Bateu, pá, uma por cima, bateu, pá, outra por baixo, arrancou uma lasca em cunha e a árvore caiu. Bom. Às vezes queremos usar muita força sem afiar o nosso machado, sem ter um certo conhecimento. Aquele senhorzinho, ele afiou o seu machado a ponto de 2 partidas conseguir partir uma árvore. E às vezes usamos nossa força, nosso preparo físico e esquecemos que o que basta é afiar o nosso machado. Eu já contei para vocês, vocês levantam a mão, não vou contar de novo. Se eu já contei, a maioria não ouviu, vou contar e é rapidinho essa história. Já contei acerca da moeda, do senhorzinho que ganhou uma bolsa de estudo. Já? Levanta a mão, já contei? Levanta a mão. Ninguém lembra? Então não contei. Então vou contar, 2 minutinhos. Olha. Tinha um rapaz, ele era do interior, e ele ganhou uma bolsa de estudo. Estudar uma faculdade muito boa, muito chique, muito, né, bem sofisticada, elegante. Ganhou uma bolsa de estudo. E ele foi trabalhar nessa faculdade. E por ele ser uma pessoa do interior, por ele ser uma pessoa, né, que falava bem, meio caipira, as pessoas tiravam sarro. As pessoas riam. E ele, todos os dias, eles faziam uma brincadeira com ele só para rir dele, para tirar sarro dele. Davam uma moeda grande para ele, com um pequeno valor, essa moeda grande tinha pouco valor. E uma moeda pequena com grande valor. Ok? A moeda grande tinha pequeno valor. A moeda pequena tinha grande valor. Ao contrário. E todos os dias ofereciam isso para ele. Oferecia a moeda para ele e ele pegava sempre a moeda maior. Mas a moeda maior tinha menos valor.
A moeda pequena tinha mais valor do que a grande. E ele todos os dias fazia isso, e ele pegava a moeda grande, e eles tiravam um sarro dele, porque ele pegava a moeda grande. E tinha um cara que todos os dias ficava olhando isso e falava assim, poxa, será que por acaso ele não sabe que a moeda grande, né, tem menos valor do que a pequena? E isso todos os dias ele ia fazendo com ele. Daí, um certo dia, esse cara que estava observando, eles faziam essa brincadeira com eles, tiravam o sarro dele, porque sempre pegava a moeda maior, não a menor, resolveu chegar para ele e perguntar, por que você pega a moeda grande e não a pequena? Sendo que a pequena tem mais valor do que a grande. Daí ele disse assim, é porque, daí ele falou, porque a moeda pequena tem mais valor. Por que você pega a pequena e não a grande? Daí ele pegou, parou, olhou para o cara e disse assim, é o seguinte, eu sei que a moeda pequena, sim, tem mais valor do que a grande. Só que no dia que eu pegar a moeda pequena, essa brincadeira vai acabar. O que eu ganho é pouco, mas todos os dias eu garanto o meu lanche. Então, a gente temos que ter sabedoria. Ele pegava a grande e todos os dias estava ali brincando com ele, dando a moeda grande e ele tirando. Mas ele está garantindo o lanche dele todos os dias. E no dia que a moeda pequena fosse pega, a brincadeira acabava. Sabedoria. Nós temos que ter sabedoria para obter sucesso em nossas vidas. Tá, queridos? Eu não passei muito, tá? Está tudo sob controle. Tá? Perdão um pouquinho sobre o horário. Mas eu louvo a Deus pela vida de vocês, tá? Que Deus possa ter trazido o conhecimento dessa palavra do Senhor Jesus. Tá? Aplaude bem forte o Senhor Jesus.